agora já estamos gravando, então vamos começar a nossa 9ª aula do curso e, mais uma vez, passar uma aula aí analisando concretamente poemas, né? Textos, né? Você já tem aí na tela o primeiro poema que a gente vai falar, né? O Enquanto quis fortuna que tivesse, de Camões, tá bom? Se vocês puderem também pegar aqui. Eu espero que vocês estejam percebendo, né, ao longo destas últimas 2 aulas, que o estudo de poesia, deste jeito que a gente está fazendo, ele é importante para que a gente comece a olhar para os textos com um nível de detalhamento que a gente não está acostumado nas leituras convencionais, porque a gente está acostumado a ler, passar por cima daquilo, ou seja, adquirir algum conhecimento, né, algum conteúdo vago, assim, muitas vezes, né, e pronto. Né, mas esse estudo vai mostrando para a gente que cada palavra que está ali, né, cada construção, né, vamos dizer, cada ordem de palavras dentro da estrutura do poema, né, ela tem o seu motivo, tem o seu porquê, né, e aí, pouco a pouco, a gente vai começando a reparar para isso. Mesmo que, às vezes, a gente não consiga dar respostas ainda satisfatórias, né, por que elas estão ali, do que elas realmente significam, a gente, pelo menos, já está começando a perceber que isso existe, né, porque o grande problema é quando você olha para o texto e nem imagina que isso existe, né? Então, você já fechou um caminho, né, de interpretação, de estudo. Isso vale para qualquer coisa, né? Por exemplo, na própria religião também é assim, né? A pessoa, por exemplo, que, sei lá, que entende que viver a religião cumprir certas normas, por exemplo, né? Obedecer os mandamentos e pronto, ela já fechou para si uma certa possibilidade de alcançar coisas mais profundas, né? Porque ela falou, olha, consiste em praticar certas coisas, em evitar certos atos e pronto. Né? Só que aquilo que era só o comecinho de tudo, virou para ela o fim, virou para ela a essência do problema. Né? E a nossa educação de cunho mais, assim, essa que a gente foi tendo, né, vamos dizer assim, ao longo das últimas décadas, né, elas simplesmente não mostraram para a gente que isso existia. No máximo, a gente teve no meio do caminho alguma professora de literatura que às vezes tentou fazer alguma coisa assim, se ela percebia que isso existia, né, ou muitas vezes nem isso a gente teve, né? Você teve alguma professora simplesmente que falou, olha, você tem que conhecer os períodos históricos, tem que saber o nome dos poetas, falar algumas coisas, né? E a gente acabou ganhando essa ideia, muitas vezes, de que poesia era uma coisa, assim, meio esdrúxula, né? Coisa meio de gente que é muito, sei lá, um rapaz que, como diz o professor Sérgio Pachá, né? Ele fala que uma vez uma menina, acho que na prova, não sei se foi do Enem, o que era, mas tinha um soneto do Camões, né, acho que era Amor é um Fogo, que era de Centro Siqueira, né? E a menina, por fim, ela ficou brava com a questão e escreveu assim, esse cara aqui estava tentando pegar um monte de menina e não conseguiu escrever esse negócio aqui, né? Então, assim, é fácil a gente cair nessa armadilha porque as pessoas acham que poeta é uma pessoa, sei lá, que muito introvertida, que né, não conseguia fazer as coisas que queria, então ele escreveu uns negócios aqui porque ele era meio sentimental, assim, né? Só que isso absolutamente não tem nada a ver, né, com a coisa, né? Não tem nada a ver mesmo, né? E aí você imagina, se a pessoa está tendo essa visão de Camões, né, acabou, né? A compreensão linguística dela provavelmente nunca vai ser acima do nível de, sei lá, pedir pão na padaria, coisas muito usuais, assim, muito práticas, né? Então, a gente realmente começa a reparar que tem algo muito a mais, muito superior aqui para a gente ver, né, para a gente conhecer. E então nós estamos fazendo esse percurso, né? Desde os elementos mais básicos, ou seja, desde aquilo que estaria lá no processo ainda de alfabetização da gente, né? Que é ter um conhecimento mais real do processo fonológico da língua, né? Do processo de alfabetização mesmo, de reconhecer os grafemas e transformar em fonemas e perceber como é que esses fonemas reagem entre si, né? Entender a ideia da sílaba, e aí ir para o verso, né? E lá no verso a gente começa a perceber, né? Quando as vogais podem se juntar, quando não, né? Quando dentro de uma mesma palavra, uma vogal é realmente vogal, ou é uma vogal que está parecendo uma consoante, né? Uma semivogal. A gente começou lá, né?
Assim as crianças deveriam começar também, né? Assim que forem alfabetizadas, aos pouquinhos a gente vai entrando neste universo, né? E aí eu fui colocando para vocês depois, tentando fazer análise, né? Do sentido mesmo das palavras. Mas, o que eu gostaria de comentar hoje, antes da gente ir para a análise deste primeiro poema? É um pouquinho da própria forma do soneto. Na aula passada, eu comentei com vocês, eu marquei, eu não sei onde foi parar aquela lousa, eu acho que não guardei, mas eu comentei com vocês que a gente tinha, então, o soneto, né, que era aquela estrutura que tinha 14 versos, né, estruturado em 4 estrofes, sendo o soneto italiano com 2 quartetos, né, e 2 tercetos. Lembram o que é isso? Quarteto é uma estrofe de 4 versos e terceto uma estrofe de 3 versos. Muito bem. Algo que eu acho que eu não falei, o Gerson disse que eu não falei, então eu estou achando que eu não falei mesmo. É o seguinte, o aspecto simbólico que pode estar por trás disso aqui, tá? Lembrem que eu falei que o soneto ele nasce no final da Idade Média, né? Então, nós estamos falando ali do século XIII para o XIV, e falando sobretudo de poetas italianos, né? Dante e Petrarca, como os 2 grandes nomes, né? Eles vão influenciar toda a Europa, e 100, 200 anos depois disso aí, a Europa inteira está fazendo sonetos nas suas línguas vernáculas, né? Nas suas línguas de cada nação. Em Portugal, tínhamos aqui, no começo do século XVI, né? Já vários poetas escrevendo nessa forma de soneto, escrevendo em verso decassílabo, que é esse verso italiano, né? O que acontece? Esse fim da Idade Média, ele é um período histórico bastante conturbado, ele é, ao mesmo tempo, o ápice de um certo movimento intelectual e espiritual católico, e, por ser o ápice, a gente já pressupõe, não tem nada acima daquilo, ou seja, ele já começa a cair, né? Então, ele chegou até lá e depois se inicia uma nova queda, da qual a gente parece jamais ter voltado, assim, né? Ou seja, está só caindo mesmo, né? E essa sociedade, né? Ela já tinha feito, de certo modo, uma síntese bastante perfeita, assim, perfeita dentro dos limites, né? Da vivência do cristianismo, né? E depois começa a ser, pouco a pouco, rompido. Tá? Então, o que acontece? Nós temos ainda uma mentalidade social muito cristã, mas nós já temos movimentos, vamos dizer assim, contrários, sobretudo no âmbito intelectual, a essa estrutura social. Então, assim, vejam, o mundo era católico, mas havia já pessoas importantes que estavam deixando de ser, né? Então, é um pouco contrário do que a gente está vendo hoje, ou seja, hoje o mundo já não é católico faz tempo, só que a gente não percebe mais, porque a gente nasce e crê que ser católico é o que a gente tem à disposição, né? E as pessoas podem ver que muita gente fica tentando fazer situação, sei lá, de romper os valores, coisas do tipo, dizendo que o mundo ainda é patriarcal, machista, cristão, aquela coisa toda. Mas não é mesmo, já estamos muito longe disso, né? De uma sociedade realmente cristã, católica, né? Então, assim, ainda a mentalidade católica, ou seja, o modo de ver o mundo, era muito presente, mesmo nessas pessoas que não queriam mais ser tão católicas assim, vamos dizer, né? Isso estava já, né, impregnado por conta da própria educação, da vivência que essas pessoas tinham enquanto indivíduos de um todo, de uma sociedade. Então, haviam certos símbolos que estavam ali, certas ideias que estavam ali impressas, vamos dizer, naquele modo de pensar católico, que se expressam, inclusive, nessa literatura que está começando a se tornar, vamos dizer assim, cada vez mais, não distante do sentimento religioso, mas já profana, né? Ou seja, já não é uma literatura mais feita para o ambiente litúrgico, vamos dizer assim, né? Porque você tem, por exemplo, Santo Tomás escreveu várias poesias, né? Mas é tudo aquilo dentro de uma proposta, litúrgica mesmo, né? E aí você começa a ver como Dante, Petrarca, ou seja, figuras que já estão escrevendo realmente do lado de fora, né? É o movimento que a gente vai chamar de trovadorismo também, né? Começa um pouco antes disso, né? Mas veja só, o que eu quero... Estou falando tudo isso só para dar um contexto histórico, mas o que eu quero falar para vocês?
Lembrem lá 7 aulas atrás, 6 aulas atrás, quando nós comentamos das 7 moradas de Santa Teresa, dos 7 pedidos do Pai Nosso, de uma série de realidades que tem como o 7 como uma ideia de algo perfeito, de algo acabado, de algo, né, completo. Então nós falamos, por exemplo, dos 7 sacramentos, né, dos 7 dias da criação, né, e falamos que o número 7 era, de certo modo, um símbolo também do próprio homem. Por quê? Porque acontecia o seguinte, não sei se vocês lembram desta aula. Eu comentava que as realidades materiais, elas tinham como símbolo o número 4. Né? Então, o número 4 lembra para a gente os 4 pontos cardeais, os 4 elementos, né? Assim, de um modo geral, você tem todo o universo material podendo ser simbolizado por essa ideia de 4, né? O 2 também tem, né, essa coisa dos contrários, né, o 2. Porém, a gente vê que o 3, ele, ao contrário, tem um aspecto de símbolo do espírito, né, das coisas espirituais. O mais evidente aí é claro, a Santíssima Trindade, né? Então, o que acontece? O homem, ele é a mistura dessas duas coisas, né? Ou seja, ele tem carne, ele tem a vida animal em si e a vida espiritual, né? Alguns gostam de brincar, né? Como se fosse um anjo, vamos dizer, meio que preso dentro da matéria, né? Ou como um macaco que foi infundido ali uma alma nele, né? Veja, estou brincando, né? Eu nem sou evolucionista, né? Sempre deixo para uma outra hora. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: nós temos, de fato, no homem presente essa síntese do universo material, né? Ou seja, de todo o universo material e do universo espiritual também, né? Então, assim, o homem está no meio. O homem é a obra-prima, né? Ou seja, a obra deixada por último, porque ele fazia exatamente essa síntese, né? Então, 4 mais 3 dá o 7, tá vendo? O homem é chamado a essa perfeição, né? Aí a gente vê todos esses aspectos na própria escritura, né? Dos 7 dias da criação, dos 7 sacramentos que Cristo deixou, né? Das 7 moradas lá de Santa Teresa, né? Das bem-aventuranças, uma série de coisas, né? E olha só que interessante, o soneto ele tem quartetos e tercetos, não é? E a gente vai analisar, espero que esse mês já mostre para a gente isso aí, né? Esta realidade sendo impressa, vamos dizer assim, impregnada ali na própria estrutura do soneto. Olha que interessante. Você vai ver o quê? Que desculpe aqui. Isso. Que o quarteto, normalmente, ele busca, assim, ambientar o leitor numa certa atmosfera, num certo lugar, né? Numa certa cena, vamos dizer assim. E depois, os tercetos, ele dá o desfecho, né? Eles dão o desfecho dessa história. Então, a coisa se torna muito mais dinâmica, né? Onde as coisas realmente acontecem, né, para se encerrar. E aí, nós reparamos as coisas materiais como coisas mais pesadas, vamos dizer assim, mais paradas, né? E as coisas espirituais, que é aquilo que traz realmente o dinamismo aí da história, né? Imagina, se o homem fosse meramente animal, continuaria se movendo e tudo mais, mas ele não seria absolutamente capaz de nada do que ele faz enquanto, né, atividade humana mesmo, né? Da própria atividade artística também, né? Então, é o espírito que, como diz São Paulo, né, a letra é morta, é o espírito que vivifica. No fundo é isso, né? A matéria, ela não seria capaz dessa comunicação, né, num nível intelectual com o Criador, né? Então, a gente vê esses elementos aqui, tá? O 4 e o 3, juntos formando o 7, né? E dando para a gente essa ideia de perfeição também. Então, vejam só que na própria forma do soneto, né, tem algo tentando ser expressado para a gente aí, né? Acredito. E aí a gente vai analisar um soneto e a gente vai ver que os grandes sonetos, né, normalmente eles têm essa estrutura. Os 2 quartetos ambientando a cena e depois os tercetos trazendo o movimento real, assim, né, o drama do que está sendo dito. Tá bom? Dito isso, vamos então começar com a análise desse primeiro poema. Tá bom?
Se alguém quiser perguntar qualquer coisa, comentar qualquer coisa, fiquem à vontade, tanto aqui como no Google Meet, lá de casa. Tá bom? Então vamos ler esse soneto, ó. Enquanto quis fortuna que tivesse, esperança de algum contentamento, o gosto de um suave pensamento me fez que seus efeitos escrevesse. Porém, temendo amor que aviso desse, minha escritura a algum juiz isento, escureceu-me o engenho com o tormento, para que seus enganos não dissesse. Ó vós que amor obriga a ser sujeitos a diversas vontades, quando lerdes num breve livro casos tão diversos, verdades puras são, e não defeitos. E sabei que, segundo amor tiverdes, tereis o entendimento de meus versos. Deu para entender alguma coisa? Ou só passamos pelas palavras? Né? Vejam só que interessante. Este aqui é o primeiro poema das rimas, né? Camões não publicou um livro da sua obra lírica, mas após a sua morte, amigos, enfim, pessoas interessadas na sua obra, na sua vida, juntaram os seus poemas e publicaram, então, as suas rimas, né? A obra lírica dele, né? E, então, assim, a obra lírica, vamos dizer, a obra de Camões é dividida sobretudo em duas etapas aí, né? Duas fases. A obra lírica e a obra épica, que são os Lusíadas, né? Os Lusíadas estão nesta parte épica, nós temos 9.000 versos quase, né, à disposição ali nos Lusíadas. E na obra lírica nós temos dezenas de sonetos. E também, Camões escreveu também muita coisa em castelhano, tem obras de teatro, tem as eclogas, enfim, tem bastante coisa. E este poema foi escolhido para abrir o livro, tá? Provavelmente Camões quis fazer isso mesmo, né? Escrever um poema que pudesse ser a abertura. E ele se assemelha bastante, se a gente for reparar, nessa atitude, né? Nesse desejo de fazer a abertura do livro. Ele se parece com aquele Incultas Produções da Mocidade do Boccaccio que nós vimos, né? É a mesma ideia, né? Eu estou tentando introduzir o assunto, né? O Boccaccio ali com um tom de pedir desculpa, né? E Camões aqui faz uma coisa parecida, né? Então vamos ver o que está acontecendo, ó. Ele diz: enquanto quis fortuna que tivesse, esperança de algum contentamento, o gosto de um suave pensamento me fez que seus efeitos escrevesse. Nós estamos de cara aqui, já no primeiro quarteto, no que a gente pode chamar de período composto. Ou seja, nós temos frases que estão se combinando ali dentro. Né? Nós não temos uma ideia só sendo expressa. Temos algumas. Né? Então, vamos ver a primeira. Enquanto quis fortuna que tivesse. Né? Se a gente olha para o enquanto, ele já é problemático em si mesmo. Porque ele é, na verdade, uma conjunção. Né? O que a conjunção faz? A conjunção é uma palavrinha que liga orações. Tá? Então, ela está ali para ligar orações. Então, ela já é de cara, a primeira palavra já está ligando alguém. Você não está nem sabendo, né, quem está sendo ligado. Né? Mas é isso que acontece. Então, você já pressupõe, só de ouvir o enquanto, nós estamos diante de um período composto, que vai se iniciar. Né? E aí tem o primeiro verbo de cara, né? Enquanto quis. Tá bom? E depois um nome. Fortuna. Que tivesse. Aí o que de novo? Ó, já está funcionando como outro conectivo, né? Uma outra coisa que está ligando, uma outra conjunção. E aí o verbo tivesse. Né? Então, de um modo geral, essa estrutura aqui já nos coloca numa situação mais difícil dos poemas, né, que os poemas que a gente já viu até agora. Né? Nós temos que encontrar um sujeito para esse quis e encontrar um sujeito para esse tivesse. Bom, vamos ver. Ó. Enquanto quis fortuna que tivesse, esperança de algum contentamento, o gosto de um suave pensamento me fez que seus efeitos escrevesse. Vamos procurar todos os verbos, né, como eu tenho feito com vocês, né? Lembra? É um pouco parecido com o que a gente está fazendo aqui, é um pouco parecido com o estudo de latim, né? O estudo de latim também exige sempre que a gente fique procurando o verbo, né? Para poder achar depois o sujeito e os complementos, né?
Então, Camões sabia latim, não português. Ele inventou praticamente, né, boa parte da estrutura da língua portuguesa aí, que a gente usa até hoje, né, partindo do latim. Então, é a mesma coisa, ou seja, o modo que ele escrevia, o modo que ele leria, seria também procurando verbos, tá? Então, vamos ver. Enquanto quis fortuna. Tá? O verbo quis, ele vem de qual verbo? O que vocês acham? Ele é um verbo conjugado, né? Mas ele vem de qual verbo? Qual seria o infinitivo dele? Quem se habilita? Querer? Verbo querer, não é? Deixa eu ver aqui. Só mandou uma coisa aqui. Verbo querer, não é mesmo? Exatamente, né? Cuidado com, tem gente que falou quiser, né? Mas quiser já é também uma expansão do querer, né? Querer. Muito bem. Querer como, né? Quem que pode querer quando a gente conjuga e fica quis, né? Vós quis, não dá, né? Eu quis, é possível. O que mais? Né? Também. Tanto a primeira como a terceira pessoa pode estar conjugada assim. Quis, né? Mas de cara a gente já vê que não é o indicativo que a gente conhece. Porque, ó, quando a gente fala eu quero, né? Eu quero, ele quer, né? Aí você põe no passado, quis. E aí sim, né? Eu quis, lá no passado. Muito bem. Ela quis também. Então serve para as duas coisas, tá vendo? Então a gente tem que pensar se o quis está falando do poeta enquanto um eu lírico, ou se ele está falando de uma terceira pessoa, tá? Depois a gente tem outro verbo que é aqui, tivesse. Tivesse, né? Qual que é o infinitivo do verbo conjugado como tivesse? Verbo ter, né? Esse aqui já está indo um pouco mais longe, né? Porque se a gente for pensar no verbo ter, eu tenho, ele tem, né? Eu tinha, né? E aí você vem se tivesse, né? Alguém se habilita aí? O que poderia ser eu tivesse? Qual tempo, qual modo? Ele tivesse. Você imagina que isso está no passado, no futuro ou no presente? Passado. Mas é o passado normal, assim, o indicativo está indicando? Não, né? Porque, assim, se for uma coisa terminada, vamos falar, ele teve, né? Imperfeito a gente deixaria aberto, ou seja, ele tinha, né? E assim, mesmo aquele mais que perfeito, né? Tivera. Não é isso, tá vendo? Nós não estamos no indicativo, nós estamos mostrando que alguém tem, terá, tinha, teve, nós estamos falando outra coisa, né? Também não é o imperativo, que não está mandando, né? Não está mandando que alguém tenha alguma coisa. Mas é o subjuntivo, é este modo, né? Que expressa aí várias coisas, entre elas a ideia de desejo, né? Então, daria para a gente pensar, Bruno, que ele tivesse, né? Que eu tivesse, tá vendo? Se eu tivesse algo, né? Percebe? Reparem que estes modos, para eles aparecerem, eles precisam da ajuda de uma conjunção mesmo, né? Tá vendo? Que eu tivesse, se eu tivesse, quando eu tivesse, né? Aí você consegue colocar coisa assim, né? Então, a gente já viu aí, né? Acho que um espaço maior agora para o enquanto, né? Então vamos pensar, ó, enquanto quis fortuna que tivesse esperança de algum contentamento. Tá? Deu para perceber, não sei, que o tivesse pode ter alguma relação com essa esperança de algum contentamento, não é? O que vocês acham? Não é? Ou seja, que ele, ela tivesse esperança de algum contentamento. Poderia ser também que eu tivesse esperança de algum contentamento, não é? Se eu tivesse, enquanto eu tivesse, né? Tá vendo? Então já dá para a gente pensar. Agora vamos tentar relacionar isso com o quis. Enquanto quis fortuna. Veja só, nós estamos aqui nessa luta aí entre eu e ele. Só tem essas duas possibilidades, né? Quando a gente tem uma possibilidade só, é muito melhor, né?
porque aí a gente simplesmente já mata a questão, né? Mas pode ser eu quis, pode ser ele quis, pode ser eu tivesse, ele tivesse também, né? Vamos ver. Se a gente dá uma invertida, ó, enquanto a fortuna quis, o que vocês acham? Dá para fazer isso? Acho que sim. Não? Sim? Não dá não, Jefferson? Dá para fazer, mas não é? Enquanto a fortuna quis que tivesse, aí, por exemplo, enquanto a fortuna quis que eu tivesse, ou enquanto eu quis que a fortuna tivesse, enquanto quis a fortuna, enquanto ele quis, né? Ou seja, enquanto o poeta dizendo de si mesmo, é isso? Enquanto eu, poeta, quis que a fortuna, ou quis a fortuna como um objeto do próprio, né, desse querer, tá? E aí eu tivesse depois, enquanto eu quis fortuna, enquanto eu quis que a fortuna tivesse, ou seja, enquanto eu quis que uma fortuna que tivesse, ah, tá, ou seja, o que tá ligando, né? Enquanto eu quis uma fortuna, vamos dizer assim, Eu acho que ele tivesse. está assim, quando eu quis uma fortuna, eu quis ter esperança. Tá, vamos ver. Eu, enquanto quis fortuna que tivesse, esperança de algum contentamento. Tá. Enquanto eu quis uma fortuna, fortuna essa que tivesse, esperança de algum contentamento, isso? Mas essa fortuna está com letra maiúscula, não é? Vamos ver. Ah lá. Ah, sabendo que já ouviu falar disso aí, tá dando uma opinião aqui. Vamos pensar. Ó, temos um probleminha aí, tá? Temos dois probleminhas nesse poema, né? Reparem que fortuna, e depois lá na outra estrofe, amor, está com letra maiúscula, está com letra maiúscula de propósito, tá? Não foi um erro aí, né? Ou não foi, sei lá, um embelezamento, né? Isso significa alguma coisa, tá? Significa o quê? Significa que essas palavras, elas não estão funcionando meramente no seu sentido normal, mas elas estão sendo personificadas. Ou seja, ele está colocando fortuna no sentido de que alguém é a fortuna, percebe? A fortuna tem uma vontade própria, né? Ela não é só uma coisa que está sendo expressada, né? Então, eu trouxe, inclusive, para mostrar o que a gente pode fazer nessas horas, este livrinho aqui, ó. Não sei se vocês conseguem ver aí, ó, né? Dicionário de Mitologia Grega e Romana, tá? É um livro do Pierre Grimal, né? Um francês que fez esse livro aqui, né, com várias verbetes, vamos dizer, dos principais nomes que podem aparecer relacionados à mitologia, né? O mito, ele está tentando explicar alguma coisa, ele está tentando explicar um todo, né? Então, assim, nesse sentido, não quero que vocês olhem o mito como uma coisa meramente, assim, sei lá, mitologia como lenda, sabe? Uma coisa fantástica que não existe e que história para criança, vamos dizer assim, né? Não é isso. Nesse sentido, mesmo o Gênesis, que nós cristãos temos como verdadeiro, temos como uma explicação também real das coisas, é um mito, ou seja, ele está tentando dar uma explicação geral da coisa, entendeu? E toda civilização precisa disso, né? Você vê que, na verdade, nenhuma civilização, ela existe sem um mito fundador, assim, né? A própria sociedade moderna, ela existe, na verdade, enquanto parasita, né? Ou seja, ela existe parasitando a sociedade cristã, né? E você vê que, pouco a pouco, ela está tentando fundar, vamos dizer assim, uma nova sociedade baseada no mito, no fundo, da explicação da ciência, das coisas, como se a ciência fosse capaz de explicar tudo, né? Que, no fundo, é um mito também, ou seja, a ciência não é capaz de explicar tudo, até parece que ela é capaz de explicar tudo, né? Então, é nesse sentido que a gente tem os mitos, tá? Como tentativas de explicação ampla da realidade, né? E então os gregos tinham toda uma maneira bastante complexa de entender, né, o mundo a partir
destes mitos, né, e das personagens que estão lá dentro dessas histórias, né? E fortuna é uma delas, tá? Fortuna é uma delas. Nós temos um verbete para fortuna aqui. Eu vou ler para vocês, tá? Ó, fortuna. Mais do que fors, outro nome aqui que ele está falando, né? A fortuna foi respeitada na religião romana da época clássica. Identificava-se com efeito com a tique grega. Então, a gente tem que ir lá olhar quem que é a tique, né? Para fazer essa análise completa, porque a mitologia romana, ela é basicamente a mitologia grega reexplicada, vamos dizer assim, com outros nomes. Certo? Então, ela não é uma mitologia original no sentido de própria, assim, né? Ela é mais uma representação da mitologia grega também. Então ele diz, ó, a fortuna era representada com o corno da abundância, com um lema, porque ela é quem pilota a vida dos homens, tá? Umas vezes sentada, outras de pé, quase sempre cega. Atribui-se a introdução do seu culto a Sérvio Túlio, o rei, que mais do que qualquer outro foi favorito da fortuna. Contava-se até que a tinha amado, embora fosse apenas um mortal, e costumava entrar em sua casa por uma janela pequena. Encontrava-se uma estátua de Sérvio no templo desta deusa. Veja, todas essas coisas que ele está contando aqui, a gente não precisa entender como real, né? Mas pode ajudar a compreender o que ele está querendo dizer. A deusa Fortuna era invocada sob muitos nomes distintos. Redux, para pedir o regresso de uma viagem. Pública, o Iusce Diei, a fortuna particular do dia presente, etc. Sob o Império, cada imperador tinha a sua fortuna. Pouco a pouco, e por influência helênica, a fortuna assimilou outras divindades, nomeadamente Ísis. E aí ele manda Vertique, né? Vamos ver se esse Vertique aqui nos ajuda. Tá? Aqui. T-I-Q-U-E, tá? Ó. Tique é a fortuna, ou pelo menos o acaso, divinizado e personificado por uma divindade feminina. Tique é desconhecida nos poemas homéricos, mas adquire, mais tarde, uma grande importância, que não cessa de aumentar até a época helenística e a própria Roma. Aí ele manda ver fortuna, tá vendo? Não possui mito e não passa de uma abstração. Acaba por absorver certas deusas, como Ísis, e dar origem a uma divindade mista, chamada Isitque, né? Isitque, seria isso em latim, né? Que figura no sincretismo religioso da época imperial, representando o poder, a meia providência, o meio acaso, a que tudo está, né, a que está submetido o mundo. Tique é, por vezes, representada cega, de novo, tá vendo? Tudo isso é um jogo de símbolos, e não pertence à mitologia propriamente dita. Então, nós estamos diante de uma personagem aqui que não é tão original, não está na origem da coisa, né? Ela foi colocada mais depois. Vale a pena também a gente dar uma última olhada aqui em Ísis, tá? Deixa eu ver se a Ísis vai dar um elemento que eu gostaria de passar para vocês. Aqui. Olha lá. Se bem que Ísis, deusa egípcia, tá vendo? Então, a mitologia egípcia é mais antiga do que a grega, então ela influencia também a grega. No fundo, a mitologia egípcia influencia quase todo o resto, né? Se bem que Ísis, deusa egípcia, não pertença à mitologia helênica, nem à mitologia romana, o seu culto e seus mitos espalharam-se de tal modo no mundo greco-romano, desde o começo de nossa era, que se torna impossível não a mencionar. No panteão egípcio, Ísis é a mulher de Osíris e mãe do deus Sol Horus. Set, deus da sombra, mata Osíris no dia seguinte, Oro vinga-o. Durante a noite, tem lugar a busca de Osíris por Ísis, né? E as suas lamentações até conseguir a vingança. Como mãe dos deuses, como vencedora dos poderes da noite, Ísis depressa possui mistérios, e foi sobre este aspecto
que se prestou a diversas identificações na religião helênica. Liga-se ao seu mito, o da procura de Osíris, e a sua iconografia. Íris era frequentemente representada sob a forma de uma vaca, segurando o símbolo da lua. A história de Io, né, é um outro deus. Foi assimilada a Deméter, que igualmente procurara sua filha raptada por Hades, o deus do inferno, e do mundo da noite. Bem, aqui vai. O ponto é, você vai vendo, né? Ou seja, quando distante a gente está também da compreensão dessas histórias todas, né? Isso era parte do imaginário, tá, do mundo até mais ou menos no século XIX. Tá? Assim, então, mesmo no mundo cristão, tá? O mundo cristão também conhecia bem esses mitos, né? Aqui não nos ajudou tanto, né, o verbete de fortuna, mas deu para ter uma ideia de a fortuna enquanto esse ente que, de certo modo, conduz o destino dos homens, né? Então, assim, é uma espécie de providência não cristã, né? Então, ela tem certo poder, né, sobre o destino dos homens. A gente poderia chamá-la também, talvez, de sorte, né? A palavra fortuna também tem esse sentido, né? Roda da fortuna, né? Roda da sorte também, né? Então, ele é como se ele estivesse dizendo, ou seja, enquanto a sorte, o destino, né, fado, né? Fatum, no latim, fado, né? Tem até o próprio estilo musical, né? Que vem oriundo dessa ideia, né? Você vê que de fado, a gente fala fado, mas tem a ideia de fatal, tá? Tem a ver com um pouco isso também, sabe? Essa coisa fatalista, né? Ou seja, essa coisa de que algo vai acontecer, não tem o que fazer, e você só simplesmente aceita e sofre as consequências, né? Tá vendo? Então, a fortuna tem um pouco essa coisa, ou seja, ela coloca situações na vida dos homens que os homens simplesmente têm que lidar, né? Aceitar. Então, ele está brincando com isso, né? Enquanto quis fortuna que tivesse, esperança de algum contentamento. Resta a gente agora entender se é o poeta, enquanto eu quis uma fortuna, né, uma sorte, só que aí é complicado, né? Porque é o que você estava achando antes, né? Porque, nesse sentido, se o F tivesse minúsculo, a gente poderia falar, enquanto eu quis uma sorte, enquanto eu quis um destino que tivesse esperança de algum contentamento, né? Mas agora, se a gente olhar a fortuna como um personagem, ou seja, como alguém personificado, ela também tem um desejo. Ela também coloca as coisas na vida dos homens, né? Então, ele pode dizer, enquanto a fortuna quis que eu tivesse esperança de algum contentamento, por exemplo, dá para interpretar assim, não dá? Né? O quarteto faz sentido se... né? Foi a interpretação que eu escolhi, assim, que eu achei que é a que mais se encaixa, né? Então, enquanto a fortuna, tá vendo? Quis que tivesse. Aí ele não coloca o eu. Aí essa é uma coisa já mais exigente, né? Ou seja, enquanto você perceber que os dois verbos que poderiam ser atribuídos a um mesmo sujeito, né? O mesmo pronome, vamos dizer assim, não está sendo atribuído, né? É uma coisa que... Isso. Me parece que é isso, entendeu? Enquanto a fortuna quis que eu, poeta, né, enquanto eu, aqui, amante da história, né, tivesse esperança de algum contentamento, enquanto isso acontecia, então, ou seja, enquanto a fortuna queria isso, o gosto de um suave pensamento, entendeu? Né, me fez que seus efeitos escrevesse. Então, veja só, né, esse me fez é o que me faz achar que o tivesse está relacionado com eu, certo? Porque senão, ele poderia ter que estar falando da fortuna, né? Mas esse me fez aqui, eu acho que mostra, ele está no meio da história mesmo, né? Então, enquanto a fortuna quis que eu tivesse esperança de ser feliz, tá vendo? Esperança de ter algum contentamento, né? De ser contente. Enquanto isto acontecia, né? Enquanto isto era real, o gosto de um suave pensamento, né? Me fez que seus efeitos escrevesse. Qual que é o problema aqui nesses seus? Efeitos de quem? Do pensamento, do gosto, da fortuna lá de cima? Né? Da fortuna, acho que a gente já estaria exagerando demais, né? E lá embaixo, né, assim, não é isso. Não, a fortuna não mandou ele escrever nada, né? Quem, de certo modo, mandou foi o gosto, né? Foi o gosto de ter tido esse pensamento. Então, ou seja, ele veio um pensamento à imaginação dele, e ele se sentiu inclinado, né,
a escrever. Escrever os efeitos, né? Ou seja, escrever o que veio a partir daquele pensamento, né? Então, os efeitos, Eu diria que o efeito poderia ser, no fundo a gente está numa realidade meio parecida aqui, né? O gosto de um suave pensamento, né? Me fez que seus efeitos, pode ser os efeitos do pensamento ou os efeitos do gosto, né? De ter tido esse pensamento, sabe? Me fez que o gosto de um suave pensamento me fez que seus efeitos escrevesse. se teve um pensamento, às vezes teve um gosto. Mas sim. Sim, ele teve um pensamento, esse pensamento veio junto, trouxe para ele um gosto, né? Trouxe para ele uma sensação. Que foi o efeito. Sim. Então, mas se ele foi o efeito já em si mesmo, né? Faz mais sentido ainda dizer que os efeitos são do gosto. E não, sabe, que o gosto já é um primeiro efeito do pensamento, vamos dizer assim, né? Então, Ele gostou de ter aquele pensamento. sim. Né? Então, o gosto de um suave pensamento me fez que seus efeitos escrevesse. Se ele não tivesse gostado, ele não teria. Poderia ter. Vocês, olhando pelo poema inteiro, né, a gente já deu umas duas lidas aqui, vocês acham que este suave pensamento estaria relacionado com o quê? Né? Um suave pensamento que produz um gosto. O que vocês acham? Inspiração. A mim, me parece, pelo contexto, assim, ele vai falar várias vezes depois de amor, né? O amor também personificado, né? Então, ou seja, ele reclama, né, depois das pessoas que seriam isentas, né, da influência, vamos dizer, desse amor, né, e diz que só vai entender quem tiver amor, né? Então, eu acho que esse suave pensamento é uma inspiração, tal, mas provavelmente eu chutaria que é uma espécie de lembrança de uma amada, sabe? Né? Algo nesse sentido mesmo, realmente mais romântico, vamos dizer assim, mais no sentido de alguém, de um desejo, né, por essa amada, né? Mas aqui não me parece que seja uma coisa muito forte, no sentido erótico, assim, não é isso, né? É uma coisa, que fala um suave pensamento, uma lembrança. Eu chutaria isso, né? A imagem do rosto, né? Algum momento, enfim, amoroso, delicado que houve entre ele e alguém, ou algum momento que ele imaginou que ele poderia ter com alguém, né? Uma coisa assim, tá vendo? Então, né, este pensamento suave, né, ao gosto de um suave pensamento, né, me fez que seus efeitos escrevesse. Eu também ainda não me sinto seguro não tenho elementos suficientes para dizer com certeza que os seus efeitos são do gosto ou são do pensamento. O fato é que o gosto não tem uma preposição, né, de. Então, e o suave pensamento tem, né? Então, por mais que a gente perceba assim, que na ordem cronológica das coisas veio o primeiro pensamento e depois o gosto, ele está falando de um gosto e restringindo esse gosto com a ideia de pensamento suave, né? Então, eu tenderia, se tivesse que escolher mesmo agora aqui, né, que os seus efeitos estão relacionados com o gosto. O gosto tem mais cara de nominativo, vamos dizer assim. Entendeu? Né? E você veja que coisa, né? No latim, provavelmente isso talvez não deixasse dúvidas. Né? O latim é fogo, né? Parece que não, mas ele resolve essas coisas. Tem muitos momentos que em português a gente não sabe se aquilo lá é objeto do verbo ou se é sujeito. Em latim não teria dúvida. Né? Tem isso, né? Então, veja só, enquanto a fortuna, né, queria que ele tivesse esperança de ser feliz, né, que ele desejasse ser feliz, veio a ele esse pensamento, né, veio a ele esse gosto do pensamento, né, e fez que ele escrevesse algo sobre isso, né, os efeitos desse pensamento. Né. Veja que ele tentasse, de certo modo, explicar um pouco o que é o gosto que ele sentiu, né, em poesia. Que é exatamente isso que a obra lírica tenta fazer. Né.
Ela tenta colocar em palavras certos sentimentos que a gente sente, mas não consegue dizer em uma palavra, né? Está tentando usar muitas palavras para reviver aquilo que foi sentido, aquilo que foi vivido, né? A poesia lírica tem isso, me parece que é um pouco nesse sentido. Enquanto eu buscava ser feliz, né, enquanto o destino não tinha sido tão cruel comigo a ponto de me tirar qualquer esperança, né, o gosto desses pensamentos, né, de felicidade, de vida amorosa, fez com que eu escrevesse tudo isso. Tá? Se você pensar num livro de poemas, né, de sonetos líricos, faz muito sentido nisso aí. Todos esses poemas que aqui estão escritos, né, foram escritos nessa fase, ou seja, foram escritos enquanto eu tinha alguma esperança de ser feliz, né? E aí agora já vem o porém, né? Já vem a história começando, não é tão simples assim, né? Se fosse assim, estava tudo bem, né? Ele diz, porém, temendo amor, que aviso desse, minha escritura, algum juiz dizendo, escureceu-me o engenho com o tormento, para que seus enganos não dissesse. Veja só, aí nós temos de novo amor, com A maiúsculo, né? Eu não vou gastar tanto tempo lendo aqui o amor, mas saibamos que existe, né, um Deus aí com letra minúscula, né? Uma personagem da mitologia que se chama Amor, né? A gente acha que... Ó, temos até hoje a gente escuta mais falar do, sei lá, do Cupido, né? Enquanto essa figura que vem e joga uma flecha num, joga a flecha no outro, né? Faz as pessoas se apaixonarem, né? Aqui ele não vai, nem colocou, né? Mas seria, eu acho que seria Eros, né? Ou seja, os vários nomes de amor, né? Mas aqui me parece ser o amor mesmo, não filia, não o ágape, né? Mas o Eros. Ele percebendo, né, a situação, ou seja, esse rapaz vai escrever coisas sobre mim, né? Um pouco mais, né? Não só isso, tá? Não se limita só a isso, né? O filia também estaria incluído aqui, sim. Né? Mas certamente tem essa dimensão amorosa entre homem e mulher, né? Porém, temendo, então, vamos pôr assim, que Cupido, pela que Eros, né? Temendo que aviso desse em minha escritura algum juiz isento, né? Aqui tem um grande problema, aqui eu pelo menos sofri um pouco, tá? Esse aviso desse, né? Isso parece bem estranho, né? Porque você fica procurando objetos, você não acha isso aqui, né? Eu só consegui resolver o seguinte, não vou nem encher muita cabeça de vocês com isso. Eu só consegui resolver isso aqui quando eu entendi aviso desse como uma locução verbal. Ou seja, como dar aviso. Entendeu? E não que... deixa eu explicar. Não que dar aviso seria, por exemplo, seria o verbo dar e aviso seria o objeto de dar. Não é isso. É que dar aviso fosse, por exemplo, igual a mostrar, apresentar. Né? Entendeu? E aí eu digo assim, ó, porém, amor temendo, né? O amor temendo, ficando receoso, com medo de que eu mostrasse, né, que eu desse aviso, que eu mostrasse a minha escritura algum juízo isento, entendeu? Eu acho que é isso que eu consigo interpretar aqui. Você acha outra coisa? Se caso tivesse, aí nesse caso seria na terceira pessoa, eu acho. Porém, o amor temendo que a minha escritura Sim. desse aviso de algum juízo isento. Tá. Porém, temendo amor que minha escritura desse aviso. Sim, ótimo. O sentido não vai ser mudado, na verdade, né? A ideia de mostrar alguma coisa ali, né? Que a escritura mostrasse, né? Porém, o amor temendo que a minha própria escritura desse aviso, né? Ela mostrasse, né? Mas o problema é um pouco essa coisa de ela mostrasse o quê, né? Entendeu? Temendo amor que aviso desse, temendo amor que minha escritura desse aviso a algum juiz isento, aí então ela está mostrando o aviso, né? Ela está dando o aviso, né? Tá. Ou seja, minha escritura enquanto sujeito, aviso enquanto objeto de desse. Certo? Né?
Tá. Pode ser. Então, mas o fato é assim, o amor temendo que essa escritura, que estes versos chegassem a algum juiz isento, né, ele próprio, o amor, escureceu-me o engenho com o tormento, para, né, com a finalidade de que não dissesse seus enganos, que não mostrasse, que não ensinasse sobre seus enganos, né? Então, veja só o que parece que ele está querendo dizer aqui. Ele está dizendo o seguinte, o que é esse juiz isento? Eu consigo interpretar como assim, alguém que não vivenciou o amor, né? Poderia ser, talvez, assim, um juiz isento poderia ser um crítico da obra de Camões? Tá, mas eu acho que é mais no sentido assim, de que seria alguém que olha com uma postura crítica porque, na verdade, não teve a experiência, né? Porque, na verdade, no gosto de um suave pensamento, ele só falaria das delícias, Sim. da inspiração. Tá. Nesse caso, escureceu ou não é só isso. Coisa. Mas o juiz isento desse a algum juízo isento? Tá, vou pensar. Porém, temendo amor que aviso desse, né, que desse aviso, que a minha escritura desse aviso a algum juiz isento. Você entende esse algum juiz isento como uma pessoa ou não? Não? Porém, temendo amor que aviso desse, minha escritura a algum juízo isento, escureceu-me o engenho com o tormento, para que seus enganos não dissesse. Eu vou falar o que eu consegui achar, assim, eu acho que ele estivesse falando assim, né? Porém, o amor, tendo medo que a minha escritura mostrasse, né, ou seja, desse aviso a algum juízo isento, a alguém, entendeu? Algum juiz isento no que, sabe, sendo substantivado, assim, nesse sentido de, ou seja, alguém que tem um juízo isento, sabe? Né? Esse juiz isento seria por quê? O que é alguém isento? É alguém que não está movido por um interesse, não é? Por algum interesse. Então, assim, ele não está movido por algum interesse ou não está movido por paixões. Ou seja, ele é isento, ele é neutro, vamos dizer assim, né? E aí o problema é esse, ou seja, alguém neutro, depois ele vai falar lá embaixo, né? Não iria conseguir bem nesse poema aqui, né? E nem entenderia bem, porque ele poderia se enganar com as delícias, que nem o Jefferson falou, né? Poderia se enganar com as delícias expressas, né? Daquele suave pensamento, assim, e o amor, então, escureceu o engenho, o talento, né? A capacidade criativa do próprio Camões com tormento, né? Com algo atormentador, vamos dizer assim, né? Para que não mostrasse, né? Para que não dissesse esses enganos. Para que no fundo são enganos, ou seja, acreditar, né, que o amor se resumiria àquelas delícias, né? Aqueles suaves pensamentos e tal. Então, eu acho que teria uma coisa um pouco nesse sentido, né? O amor tendo medo que estes pensamentos chegassem a alguém isento, né? Alguém não experimentado aí Esses enganos, então, desculpa, seria dessa pessoa? Não, seria do amor. Né? Os seus. Os seus. Então, o que você acha? Eu acho que é do... vamos lá pensar o que ele poderia estar relacionado, né? Porém, temendo o amor, né? O amor aqui é o sujeito que está temendo alguma coisa, né? Temendo o amor que aviso desse em escritura, algum juiz isento, escureceu-me o engenho com tormento. Então, quem que escureceu o engenho com tormento? Eu só consigo entender que é o amor que fez isso. Ou que alguma coisa aconteceu assim, sem nenhuma causa. Né? Entendeu? Mas veja que ele está colocando fortuna no começo, e agora ele coloca amor, ou seja, ele está mostrando que essas coisas não acontecem por acaso, mas por vontade de entes, por vontade de personagens, vamos dizer assim, né? De alguém que está acima da gente, fazendo isso, né? Que é bem a visão dos gregos mesmo, dos romanos, né? No fundo, a gente é como que joguete de deuses, né? Os deuses fazem o que querem com os homens, e os homens vão para um lado, vão para o outro, né? Você pode ver, o tempo inteiro estão falando no Homero, né? Se Zeus não quiser, se Zeus permitir, ou seja,
é um pouco, até como a gente diz hoje mesmo de Deus, né? Se Deus permitir, se Deus quiser, então, é um pouco isso. No fundo, o homem não tem uma autonomia tanta para fazer as coisas, né? Agora ele não agiu muito, né? Primeiro Sim. foi a esperança, a cultura, e agora o amor. Então, eu acho que é o amor que escureceu o engenho dele. Entendeu? Escureceu com tormentos, né? Ou seja, veja que interessante essa imagem também, né? O engenho, ele tem algo de luz, né? De criativo, de espírito. Né? Ou seja, o engenho é a força criativa, né? Inclusive, essas duas palavras nos Lusíadas, lá, né? Engenho e arte, né? Elas têm essa coisa, né? A arte é uma técnica que você aprende. Engenho é um talento que você tem, ou seja, uma capacidade, né? Nesse sentido, Uma inspiração, né? Agora, o aviso desce, o amor mesmo que o aviso desce. Que o amor desse alguma, mostrasse, né? Tá. Né? Mas aí ele fez isso, não foi? O amor que escureceu o engenho do Camões com tormento, não é ou não? Porque escureceu-me, né? Ou seja, ele está falando, é ele mesmo. Ele que teve o engenho escurecido. Acho que não tem como fugir disso aí, né? Mas aqui, né? Escureceu-me o engenho com tormento, para que seus enganos não dissesse. Então, ou seja, os seus enganos têm que ser de algum outro nome, certo? Os enganos do engenho, não dá, né? Os enganos do tormento, não, o tormento é algo que alguém está usando para escurecer, né? Então não é isso, né? Engano das escrituras, não da escritura, né? Não, eu consigo ver os seus enganos no próprio amor, né? Porque se fossem os enganos dele, poeta, ele falaria meus enganos, né? Escureceu meu engenho com tormentos para que meus enganos não dissessem, né? Mas os enganos dele, não do poeta, mas do ente, né? Do amor personificado. Eu acho que é isso, né? E ele termina, né? Ele explicou isso aí, né? Depois que tudo isso aconteceu, então, ou seja, depois que ele teve lá, né, o pensamento, ele ainda tinha esperança, começou a escrever, e aí depois que o amor atrapalhou todo esse processo criativo dele, né, com o tormento, né, ele vem agora e diz, ó vós, aí voltamos, que nem lá o Bocage, né, também, né, ó vós, agora ele traz o interlocutor, ele passa a ter um interlocutor, ele está falando diretamente conosco, com os leitores, né, ó vós, que amor obriga a ser sujeitos a diversas vontades. Está vendo? Ó vós, que sofrem, né, por amor. Por quê? Porque o amor, diversas vontades, né, vontades que uns vão para um lado, outros vão para o outro. Assim, né, ser sujeitos, está vendo? Assim, né, ser sujeito aqui no sentido não de alguém que é dono do próprio ato, mas ao contrário, assim, alguém que está recebendo, né, o efeito disso aí, né? Então, veja só, a palavra sujeito está no sentido contrário do sentido gramatical, né? Está no sentido mais de objeto aqui, né? Ou seja, vós que sofrem, né, que são passivos, né, de diversas vontades, aqui, né, passivos a diversas vontades por causa do amor, né? O amor obriga né, os amantes, né? Aí ele diz, ó vós, quando lerdes casos tão diversos, não é isso? Ou seja, quando lerdes estes casos tão diversos num breve livro, né, neste livro pequeno, né, ele diz, verdades puras são, e não defeitos. Né? Ele está falando assim, no fundo, quando vocês lerem tantas coisas acontecendo nestes livros, tantas características da vida íntima, da vida interior sendo mostradas nesses poemas, entendam, são verdades puras, né, não são defeitos. Não são coisas fingidas, vamos dizer assim, sabe? São coisas verdadeiras, são coisas sentidas. Né? E sabei que, segundo o amor tiverdes, né, tereis o entendimento de meus versos. Né? E sabei que se vocês vivenciaram isso, se vocês também experimentam estas mesmas coisas que eu estou relatando aqui, vocês vão entender. Se vocês não experimentam, vocês não vão entender. Um pouco isso. Né? Você fala o quê?
Aí sim, segundo o amor, né? Não segundo o amor que vocês têm, não aquele amor que está mandando, né? Sim, segundo a vivência, né, desse sentimento, né? O amor no sentido um pouco de sentimento mesmo aqui, né? Então, ou seja, verdades puras são, e não defeitos. Quem vai perceber que é verdade mesmo é quem tiver experimentado, né? Quem tiver tido amor, né? Eu acho que é um pouco nessa linha, né? Acho que até esclarece um pouco o segundo quarteto. O último terceiro esclarece o segundo quarteto. O amor também, justamente que mostrasse essas coisas para alguém dos isento. Ele não quisesse mais, né? Ele fechasse, né? Sim. E, de fato, a obra lírica de Camões, ela é muito expressiva, de falar muitas coisas, né, de mostrar, e você vê que quem não foi adolescente, assim, teve essa experiência de se apaixonar, de gostar de alguém, né, realmente não faz o menor sentido, né? Então, assim, não dá para passar isso aqui para criança, por exemplo, é um negócio muito abstrato, muito distante de qualquer coisa real, né, que ela já vivenciou, entendeu? Agora, para um adolescente, é bastante interessante, inclusive, né, ajuda o adolescente a entender um pouco melhor até, né? O problema é claro que tem que ter sempre uma orientação, né? Porque se você der o livro de Camões para um adolescente, ele vai ler um monte de outras coisas que também podem conduzi-lo a fazer coisas que não são moralmente boas, né? Porque aquela coisa, veja bem, a literatura também tem essa coisa, mas desde que a pessoa tenha uma certa maturidade, né? Ela tem a oportunidade, ela dá para a gente a oportunidade de ver, assim, na vida dos personagens, as coisas acontecendo. Então você vê, por exemplo, sei lá, personagens cometendo adultério, todas as consequências daquilo e tudo mais. Então isso já é o suficiente para um leitor maduro para ele perceber né, o que ele estaria sujeito caso ele viesse a cometer o mesmo ato, certo? Então você já você tá enchendo a pessoa vamos dizer assim, de conteúdo imaginativo que a ajuda a não necessariamente ter que viver todas aquelas coisas para depois perceber. Entendeu? Então, assim, aquela coisa que os pais sempre falam para os filhos, né? Assim, tipo, eu não vou esperar você, por exemplo, sei lá, engravidar para perceber o drama que é isso, engravidar fora do casamento, por exemplo, assim, né? Não, você tenta mostrar antes, né? E a literatura tem esse papel também, ela pode ajudar muito nisso aí. Então, a morte, todas as coisas, né? Então, assim, tem coisas que provavelmente a gente nunca vai passar na vida, mas a gente consegue imaginar, consegue viver algo da experiência daquela coisa pela literatura. Certo? Então, dá para a gente bases, vamos dizer assim, morais, não no sentido assim, só de coisa certa ou errada, mas de tentar vivenciar um pouco mais ou menos isso aí, sem precisar, vamos dizer assim, se queimar mesmo com a coisa, né? Porque se você vai lá e faz o pecado, você se queima, já que o negócio virou real, aconteceu na sua vida, ofendeu a Deus e tudo mais, né? Agora, quando você só vive aquilo imaginativamente, né, numa história, por exemplo, assim, você consegue extrair muitas coisas dali sem ter necessariamente se queimado, vamos dizer, entendeu? Isso vai dando maturidade, vai trazendo, né, as pessoas que têm uma vivência literária assim, você vê que elas são mais calmas com a vida, né, menos dramáticas, assim, menos exageradas, né? Elas têm mais recursos mesmo imaginativos, né? Acho que é um pouco isso, né? Então, Camões me parece bastante adequado por uma certa idade, né? Mas sempre com esse cuidado, né? Muito bem. Tá? Vocês querem alguma coisa mais nesse poema? Deu para... Eu queria perguntar qual a diferença de lírica e épica. Sim. Né? Então, a lírica, ela fala dessa vida interior, entendeu? Os sentimentos internos, normalmente relacionados ao amor mesmo, né? Ou pode ser até outros temas, né? Sei lá, você pega que nem Bocage lá, né? Aquele poema que a gente analisou, né? Nos campos, vilão sem espaço. Está falando também de vivências, né? Que não são amorosas, mas tudo se encaixaria dentro da lírica. Agora, a épica, aí ela tenta trazer o aspecto dos grandes feitos, né? E a épica, ela aceita, na verdade, todos os outros gêneros dentro de si. Então, você pode ter dentro da épica trechos líricos. Mesmo Camões lá, você tem a morte de Inês de Castro, você tem uma série de coisas, você tem a Ilha dos Amores, tem coisas que remontam a uma cena, vamos dizer assim, né, uma vivência lírica, mas está dentro do épico, que é, no fundo, ou seja, aquela grande história,
né, dos portugueses, dos navegantes e tudo mais, né? Não tem nada a ver com o que é épico, fica para a história, assim. Não. Mas isso entra na literatura, na poesia, na dança, no teatro, na música lírico, né? Então, essa palavra lírica pode ter outros sentidos também, né? Canto lírico normalmente é o canto, sim, que expressa esses conteúdos, vamos dizer assim, da poesia lírica. Porém, tem essa coisa de ele mostrar também, vamos dizer assim, o canto erudito, ou seja, o canto que a gente poderia chamar também de dramático, por causa da ópera, né? Então, assim, esses temas líricos estão envolvidos, mas acabou virando um adjetivo para significar aquela técnica vocal grandiosa, né, exagerada, onde a voz é muito potente e tudo mais, ao contrário de um canto mais popular, assim, mais leve, mais suave, entendeu? Menos potente, né? Então, o livro seria o solo e o coral, né? Mas pode ser uma coisa assim, brincando, né? O coral dentro do... Mas é que a própria ópera pode ser lírica ou pode ser épica também, entendeu? Nesse sentido, não é... Né? Mas eu vou dizer, o épico, ele é uma grande história, né? E a lírica está se concentrando em mostrar algum elemento, entendeu? Então, ou seja, se ele fizesse, sei lá, se ele contasse um poema lírico, vamos dizer assim, de toda a sua vida, não seria muito exatamente lírico, seria épico também, está contando toda a sua vida ali, vamos dizer assim, né? Só que isso não é suficiente, normalmente, para ser um poema épico, entendeu? O tema de um poema épico tem que ser uma coisa grandiosa, né? Entendeu? Senão, sob pena de você tá quase que debochando da época, né? Mas tem que ser comprido também. Sim, exatamente. Você não tem um poema épico de 15 versos, não é assim que se faz, né? E a lírica, você pode até ter um poema longo, mas ela está tentando expressar com muita profundidade, com muita... está tentando se concentrar em alguma coisa, entendeu? Algum elemento, assim, da vida interior, né? Sabe? Que nem está aqui, né, do amor, de qualquer coisa, né? Algum aspecto do amor, né? Tá sempre mostrando alguma vivência interior. E a época é uma coisa mais para fora mesmo, assim, mais exterior, né, de um guerreiro, de um povo, né? Que também tem toda uma vivência lírica, né, uma vivência interior, que pode ser expressada lá dentro, mas que o tema não é tanto a vivência interior, entendeu? A Eneida não conta, assim, os sentimentos de Enéas só, mas conta a vida de Enéas, assim, né? Os sentimentos deles, evidentemente, estão ali juntos, mas não está concentrado em um aspecto só, né? Tá ótimo. Vamos seguir, então, que a gente sempre gasta muito tempo no primeiro poema, né? Falando essas coisas. E aí, vejam só como aconteceu, né? Os tercetos tiveram uma certa reviravolta, né? Na narração aí, percebe? Ele estava contando, de repente ele passa a falar, né? Então, essa coisa do terceto enquanto algo mais dinâmico, tá? Próximo soneto. Também acontece isso, né? 7 anos de pastor, Jacó servia. Também de Camões. Tá bom? Eu acho que... Será que é bom parar a gravação aqui? Depois não ter perigo de cair e perder tudo, não sei. Assim, aí eu faço uma... Eu acho que é bom, né? Aí eu vou interromper, então, a gravação. E aí, em seguida...